Helena acordou antes do despertador, o que raramente acontecia. O céu ainda era um cinza tímido, como se o dia hesitasse em começar. E, naquele instante, ela entendia perfeitamente esse sentimento. Havia semanas em que tudo nela parecia hesitar. Vivia sob a rotina de alguém que decidiu não esperar mais nada do mundo. Fazia café, trabalhava, voltava para casa, lia algumas páginas de um livro e dormia. Nada de surpresas, nada de riscos, nada de amor. Levantou, amarrando o robe à cintura enquanto caminhava para a cozinha. Achou estranho perceber luz infiltrando pelas frestas do corredor. Ela jurava ter apagado tudo na noite anterior. E então, antes mesmo de chegar à porta, ouviu a voz. A voz. Helena, você acordou? O tempo estalou dentro dela como uma corda tensa arrebentando. Por um segundo, o mundo voltou a ser uma rua de interior, as luzes amarelas refletindo no rosto de um garoto que segurava seu queixo com a ponta dos dedos. Um garoto com cheiro de chuva e hortelã. Um garoto que a beijou pela primeira vez. Ela se encostou na parede, sentindo o coração bater desordenado. Não podia ser. Aquele som grave, sereno na superfície e nervoso por dentro pertencia a alguém que ela não via há muitos anos. Alguém que ela jurava ter enterrado dentro de si. Respirou fundo, mas a respiração se perdeu. Não é possível, murmurou. A porta da cozinha rangeu com um soprinho de ar, e lá estava ele, Luca. Com a mesma expressão de quem tenta sorrir, mas teme não ser mais bem-vindo no mundo que deixou para trás. Bom dia, disse ele, erguendo uma das mãos como se pedisse permissão para existir ali. Helena não respondeu, e não porque não tivesse palavras, mas porque tinha palavras demais, e nenhuma delas parecia segura o bastante para ser dita. O robe escorregou um pouco no ombro, ela o apertou de volta como se pudesse manter todas as suas partes presas, intactas, impenetráveis. Por que você está aqui? Ela conseguiu perguntar com a voz rouca de sono e incredulidade. Lucas suspirou. A porta estava destrancada e eu precisava falar com você antes de ir embora de vez. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Antes de ir embora? Repetiu, tentando esconder o tremor. Ele assentiu, mas não explicou. Ainda não. E ao ver aqueles olhos, castanhos aquecidos por memórias que ela desejou esquecer, Helena percebeu que algo dentro dela, algo que passara anos apagado, respirava novamente, de forma perigosa e irreversível. Helena serviu café para os dois em silêncio, embora as mãos traíssem sua tentativa de parecer indiferente. Luca observava tudo com aquela paciência incômoda de quem respeita o espaço do outro, mas não desiste. Quantos anos? Uns 10? Ele perguntou, sustentando o olhar. 12, ela corrigiu, automaticamente. Desde que você sumiu. Não sumi, Helena. Ela o interrompeu com um gesto rápido. Você desapareceu. Não deixou carta, não mandou mensagem, não me deu explicação. Depois de tudo aquilo. As lembranças vinham em flashes. Os dois sentados no muro perto da escola. O vento de outono empurrando o cabelo dela para o rosto. A forma como Luca a olhava, como se tivesse encontrado seu futuro dentro de seus olhos. Ele prometera que ficariam juntos, que a distância nunca seria maior que o amor. E então veio o silêncio. Um silêncio de anos. Luca respirou devagar, como se dosasse cada palavra. Eu recebi uma proposta de intercâmbio e tive que ir no dia seguinte. Minha mãe estava doente e minha família achou melhor não envolver ninguém até sabermos o que ia acontecer. Eu era só um garoto, Helena. Estava apavorado. Ela desviou o olhar. O café na xícara tremia quase imperceptivelmente. Então por que agora? Ela perguntou. Depois de tanto tempo. Porque eu sempre soube que te devia a verdade. Ele pensou, mas não disse. Em vez disso, falou. Porque eu voltei, e porque não consegui ir embora sem tentar me desculpar. A palavra desculpa parecia pequena demais diante do buraco que ele deixara. Helena se levantou, caminhando até a janela. Lá fora o mundo seguia indiferente, como sempre, mas dentro dela algo antigo se mexia, inquieto. Eu já refiz minha vida. Ela mentiu. Luca deu um sorriso fraco. Se você tivesse refeito mesmo,
estaria sorrindo agora. A frase acertou um ponto que Helena evitava tocar há anos, a solidão que ela chamava de independência, a distância que ela dizia ser proteção. Ela o olhou e viu algo novo. Havia tristeza no rosto dele. Havia culpa, mas também havia ternura. A mesma ternura do primeiro beijo. E era isso que ela não estava pronta para enfrentar. Não agora. Não de novo. Helena decidiu que Luca não podia ficar na cozinha como se fosse natural. Poderia mandar que fosse embora, e talvez fosse o mais sensato a fazer. Mas sensatez nunca foi o ponto fraco dela. O ponto fraco dela estava sentado à mesa, mexendo no café, olhando suas mãos como quem segura memórias. "Vamos resolver isso de uma vez", ela disse, cruzando os braços. "Me diga exatamente por que você está aqui." Luca assentiu, se endireitando na cadeira. "Eu voltei para vender a casa da minha mãe e vou voltar para a Itália na semana que vem. Mas antes de fechar esse ciclo, eu precisava te ver." A sinceridade dele desarmou parte da resistência dela, mas só parte. "E o que você esperava? Que eu te recebesse de braços abertos?" "Eu esperava que você me odiasse", ele disse com um meio sorriso. "Eu esperaria o mesmo se estivesse no seu lugar." Ela não sabia o que responder. A tensão entre eles era espessa, um tecido cheio de fios soltos, pronto para rasgar ou se costurar de novo. "Não quero remexer no passado", ela murmurou. "Mas o passado remexe em você, Helena. Eu percebi desde o momento em que você ouviu minha voz." Ela fechou os olhos e viu. O primeiro beijo, a chuva fina, as mãos dele segurando as dela. O medo delicioso de perder o chão. Quando abriu os olhos, Luca estava mais perto, mas não o suficiente para que ela recuasse. Ele respeitava cada centímetro. Sempre respeitou. "Se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria", ela respondeu. "Mas não pode." "Não, mas posso ficar agora." As palavras pairaram no ar, leves e devastadoras. E Helena percebeu, com um frio na espinha, que parte dela queria isso. Queria que ele ficasse. Mesmo que doesse. Mesmo que fosse tarde demais. Luca ajudou Helena a arrumar a cozinha. Um gesto simples, doméstico, mas que trazia memórias de algo que nunca viveram, mas poderiam ter vivido. Cada movimento dele parecia carregar um cuidado antigo, familiar demais. "Você mudou", ela disse, observando-o lavar a louça. "Crescer faz isso com a gente", ele respondeu. "Mas você continua com o mesmo jeito de apertar os braços quando está tentando se proteger." Ela imediatamente parou de fazer o gesto. Ele sorriu. "Não precisa se defender de mim, Helena. Preciso me defender de mim mesma", ela confessou. Foi a primeira verdade que admitiu desde que ele chegara. Luca desligou a torneira, secou as mãos, aproximou-se devagar, não como quem invade, mas como quem oferece. "Eu não vim causar mais dor", ele disse. "Eu só precisava te ver uma última vez." "Por quê?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. "Porque você foi a primeira vez que eu amei alguém." A resposta fez algo dentro dela se partir, não em dor, mas em rendição. Helena deu um passo para trás, mas as costas bateram na bancada. Luca estava perto o bastante para que ela sentisse o perfume dele, agora mais amadeirado, menos adoçado. O perfume dele envolveu Helena como uma memória física, quente e incômoda. Ela piscou devagar, tentando manter algum controle sobre si, mas o ar parecia mais denso quando Luca estava tão perto. "Você não pode dizer essas coisas agora", ela murmurou num fio de voz. "Não depois de tudo." Ele ergueu a mão, devagar, com hesitação visível, e tocou apenas a manga do roube, como se pedir permissão para aproximar-se fosse mais importante do que o toque em si. "Eu sei que não tenho direito de pedir nada", disse ele, "mas precisava que você soubesse que nunca foi mentira, nem por um dia." Helena sentiu o chão vacilar. O coração, tão quieto por tantos anos, batia como alguém recém-acordado de um sono profundo, assustado com a própria vitalidade. "Luca, eu não sou mais aquela menina. Eu sei, e você não é mais aquele garoto. Mas a verdade, essa, continua a mesma." Ela fechou os olhos e lembrou do beijo,
Do jeito como o mundo parecia grande demais para os dois, mas ainda assim seguro. Do jeito como pela primeira vez ela acreditou que sentir algo por alguém não era fraqueza, mas possibilidade. Quando abriu os olhos, Luca ainda estava ali, firme, paciente e vulnerável. Se você quiser que eu vá embora, ele disse, a voz baixa, eu vou. Helena respirou fundo. 1, 2, 3 segundos. Em seguida, afastou a mão dele de seu roube, sem brusquidão, sem raiva, apenas para tocar a própria testa, como se tentasse reorganizar todos os pensamentos que corriam. Não quero que vá, ela admitiu. O silêncio que se seguiu não foi tenso, foi um silêncio que reconhece verdades, o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas percebem que a história entre elas não terminou, mesmo que tenham tentado enterrá-la. Mas antes que qualquer gesto se transformasse em algo que pudesse ferir novamente, Luca deu um passo atrás. Então, vamos devagar, ele disse. Eu não voltei para te arrancar de novo do seu eixo. Voltei para pedir perdão e te ver sorrir. Só isso. Helena sentiu um calor inesperado no peito, uma mistura de gratidão, medo e um desejo antigo que começava a abrir os olhos depois de muitos anos adormecido. Devagar, ela repetiu. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra não soou como fuga, soou como possibilidade. Helena levou Luca até a porta ao final da manhã. Não havia pressa. Caminharam devagar pelo corredor estreito, iluminado pela luz suave que começava a invadir o apartamento. O mundo tinha voltado ao ritmo normal, mas Helena ainda se sentia suspensa entre o passado e o que quer que estivesse nascendo ali. Luca colocou as mãos nos bolsos, num gesto quase tímido. Posso te ver amanhã? Não quero insistir, só perguntar. Ela inclinou levemente a cabeça. Amanhã eu trabalho. Então no fim do dia. Veremos, ela respondeu, mas o canto de sua boca revelou mais do que sua cautela permitia. Luca percebeu, claro que percebeu, mas não comentou. Apenas assentiu, respeitando o limite. Antes de ir embora, ele se virou mais uma vez. Sabe, quando eu ouvi sua voz hoje, foi como voltar para casa. Helena não esperava a frase e por isso não teve tempo de construir defesas. O impacto foi direto, atingindo aquele ponto que ela, por anos, fingiu não existir. Boa viagem de volta, para sua casa, ela disse, quase como um reflexo. Mas Luca sorriu, um sorriso cheio de memória, cheio de algo novo também. Talvez casa não seja mais um lugar, Helena. Talvez seja alguém. O ar ficou leve e pesado ao mesmo tempo. Helena não soube responder, então apenas ficou ali, parada, observando enquanto ele se afastava pelo corredor. Cada passo dele parecia um fio puxando algo antigo dentro dela, algo que ela não sabia se deveria soltar ou guardar. Quando Luca virou a esquina e desapareceu, Helena fechou a porta devagar, encostou a testa na madeira fria, respirou profundamente e percebeu algo simples, devastador e inevitável. O som daquela voz na cozinha, o som que ela pensou ter enterrado, ainda vibrava dentro dela. Não como dor, não como saudade, como promessa. Uma promessa que ela acreditou ter perdido, uma promessa que agora queria entender de novo. Mesmo que devagar, mesmo que com medo, mesmo que fosse pela primeira vez em muito tempo, um começo.